Caminho iluminado, um caminhar iluminado. É o tema para o Salmo 119, um longo salmo, mais longo capítulo da palavra, 176 versículos. Mas é uma poesia maravilhosa e que nos abençoa, uma poesia sobre a palavra de Deus em nossas vidas. Vamos continuar sendo abençoados por este salmo, hoje focando do verso 129 ao verso 136. 129 a 136. E aqui nós vamos, então, em mais um verso da poesia, que é um verso composto por esses versículos da divisão bíblica. E aqui nós temos mais uma letra deste acróstico, porque esta poesia é construída como um acróstico em cima das 22 letras do alfabeto hebraico. Vamos recordar antes um versículo que resume, então, esta mensagem geral deste salmo, o versículo 105. Vamos dizê-lo juntos? A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Maravilhoso o versículo deste salmo e um versículo tão conhecido que resume bem a mensagem geral deste salmo, que é sobre a palavra e a ação dela, a bênção dela nas diversas facetas da nossa vida. E agora, então, o texto para nós nesta noite, do verso 129 ao verso 136. Salmo 119, 129 a 136. Palavra do Senhor para você na quietude desta noite. Receba a palavra, seja edificado pela palavra, que o Senhor o abençoe na palavra agora. Os teus testemunhos são maravilhosos, por isso lhes obedeço. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Abro a boca e suspiro, ansiando por teus mandamentos. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, como sempre fazes aos que amam o teu nome. Dirige os meus passos conforme a tua palavra, não permitas que nenhum pecado me domine. Resgata-me da opressão dos homens para que eu obedeça os teus preceitos. Faze o teu rosto resplandecer sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. Rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. Vamos ler mais uma vez essa porção da palavra do Senhor. Os teus testemunhos são maravilhosos, por isso lhes obedeço. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Abro a boca e suspiro, ansiando por teus mandamentos. Volta-te para mim e tenha misericórdia de mim, como sempre fazes aos que amam o teu nome. Dirige os meus passos conforme a tua palavra. Não permitas que nenhum pecado me domine. Resgata-me da opressão dos homens para que eu obedeça aos teus preceitos. Faze o teu rosto resplandecer sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. Rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. Uma das capacidades humanas é a de se maravilhar. Isso é tão verdade que, inclusive, foi listado e reconhecido as 7 maravilhas do mundo antigo, da antiguidade. E falam do Colosso de Rhodes, o Farol de Alexandria, falam do Templo de Diana e a Grande Pirâmide e daí por diante. O ser humano se maravilha diante de certas realidades. É uma capacidade nossa e acontece conosco. O meu cunhado foi assistir
conseguiu um ingresso, que é muito disputado, para assistir o lançamento de um dos ônibus espaciais. E ele narrou o impacto daquela experiência. Armam-se algumas arquibancadas lá na Flórida, no Cabo Canaveral, de onde se lança os chamados foguetes. E as pessoas, então, que têm o acesso àquele lançamento, um privilégio, quem consegue ir lá para assistir, chegam com uma atitude muito efusiva, festiva. É uma festa, um grande acontecimento, todo mundo está ali para ver, algo maravilhoso. E aí tem pelo menos 2 grupos lá naquela multidão. O grupo dos sabidos, dos sabichões, que estão então discutindo, falando desta ciência espacial e das naves espaciais e as possibilidades, etc. E há também ali, as pessoas não estão preocupadas com essas profundidades, especulações, mas estão preocupadas com o evento, com o momento especial, famílias, então há toda uma descontração, todo mundo alegre, rindo, enfim, há toda essa atmosfera aí muito viva ali, aguardando o momento, a contagem regressiva, todo mundo chega mais cedo, até que chega o momento. Então vem a contagem regressiva, é 2, é 1, é 0. E começa aqueles motores serem acionados. E a coisa é espetacular, segundo a narrativa do meu cunhado. A coisa é tremenda. Começa a queimar o combustível, é um fogo intenso, ele vai mudando de cores conforme o momento, a fase da queima dos combustíveis, e começa a vir um zunido, depois vem um ronco, mas um ronco que faz o chão tremer e sacudir. E não há um olho que não esteja naquele momento fitando aquele foguete saindo do chão. E os olhos acompanham e acompanham aquela subida e ninguém mais lembra um do outro, ninguém mais lembra das suas ideias, ninguém mais lembra da descontração, mas todo mundo concentrado, maravilhado, assombrado com aquilo que estão observando. Algo que parece estar além da realidade humana, que transcende aquilo que nós somos, pelo seu poder, pelo seu impacto visual, pelo seu impacto sonoro e pelo objetivo, a capacidade de romper aqui com a nossa limitação a este solo e ir para uma outra dimensão espacial. Mas ele também contou do impacto. Que aquelas pessoas, depois de pararem e todas ficarem vidradas, mesmerizadas diante daquilo, igualmente, unidos por isto, quando aquilo cessa e finalmente o foguete desaparece, as pessoas estão outras no seu comportamento. Não falam, se falam, falam baixinho e vão saindo. Todo mundo foi sacudido, impactado, afetado por algo que parece transcender a realidade humana. O maravilhar tem esta capacidade. Nós temos a capacidade de nos maravilhar e o maravilhar tem a capacidade de nos afetar. E sempre nos afeta em alguma medida. E triste aquele que perdeu a capacidade de maravilhar-se. Mas há graus de se maravilhar e é tudo proporcional ao que nos faz maravilhar-nos, ficarmos assombrados, totalmente impactados, atingidos como aqueles que estiveram diante de algo que transcende a realidade humana. E aqui tem o salmista dizendo no verso 129, os teus testemunhos são maravilhosos. Temos aqui alguém que está maravilhado? Sim, temos aqui a palavra maravilhosos. Ele está diante de algo que o maravilha, que o assombra, que o impacta.
certos testemunhos. Que testemunhos são esses? Este salmo é sobre a palavra de Deus, que é aquela que clareia o caminho. Diversos termos são usados neste salmo para se referir à palavra de Deus. Lei, testemunhos, preceitos, mandamentos, etc. Isto o deixa maravilhado. E veja o impacto desse maravilhar-se, o verso 131. Abro a boca e suspiro, ansiando por seus mandamentos. Você consegue sentir o impacto desse maravilhar e o grau desse maravilhar nesta pessoa aqui? Você já viu alguém realmente maravilhado? Essa é uma das coisas que eu acho que meu cunhado, se me falha a memória, me apontou naquela experiência dele com a nave espacial, o lançamento dela. Todos com os olhos fitos e muitas bocas abertas, enquanto acompanhava a subida do foguete. Abro a boca e suspiro, ansiando por teus mandamentos. Os teus testemunhos são maravilhosos. E aí então, você tem a capacidade de se maravilhar. Certamente você se maravilha, se assombra, admira muitas coisas. Mas você chega a esta admiração, esse maravilhar pela palavra de Deus. Ouvindo a palavra do Senhor nesta noite, verifique que você seja alguém que acima das admirações, do se maravilhar, esteja a admiração pelos testemunhos, pela palavra de Deus. Chegue à admiração, é a chamada do Senhor, da palavra do Senhor para você nesta noite. Chegue à admiração, a admiração da palavra de Deus, este maravilhar-se pela palavra de Deus. É-nos dito que o mundo chamado evangelho, o gospel que está por aí, é um mundo que quer se maravilhar pelo sentir, pela sensação, e não maravilhar-se pelo conhecer a palavra. O foco está no sentir e não conhecer a palavra. É preciso chegar a essa admiração de conhecer a palavra, de ver as verdades dela, isto nos impactar e nós ficarmos de boca aberta. Abro a boca e suspiro, ansiando por teus mandamentos. Chegue à admiração, então, meu irmão, minha irmã, chegue a essa admiração e a sua vida será diferente, será abençoada, será impactada. E a palavra de Deus vai fazer algo maravilhoso e novo na sua vida. Chegue a essa admiração, mas admiração que é desprezada por muitos. Não pense que se você se maravilha pela palavra, se admira a palavra, então todo mundo vai bater palma para você. Ou que todos vão partilhar desta admiração. Na verdade, a maior parte das pessoas despreza essa admiração. Verso 134, resgata-me da opressão dos homens, para que obedeça os teus preceitos. Aí você já percebe a tensão entre aquele que admira a palavra de Deus, se maravilha com ela, e aqueles que não. E há uma tensão e vem a opressão. Ele diz, me liberta da opressão para que obedeça os teus preceitos. Quer dizer que a opressão trabalha contra ele estar ouvindo e acatando a palavra de Deus. Então, aí está a presença de pessoas que trabalham contra este admirar, este maravilhar-se na palavra. E o verso 136 diz, rios de lágrimas correm dos meus olhos. Por quê? Por quê? Porque a tua lei não é obedecida. Aquele que admira a palavra de Deus, aquele que se maravilha com a palavra de Deus, é esse que sofre. Por quê? Porque as pessoas à sua volta não obedecem, não se maravilham, não admiram a palavra de Deus. E leva a tristeza ao coração daquele que vê a preciosidade e vê o desperdício que as pessoas fazem desta grande maravilha. Então chega a admiração, mas lembre-se que a sua admiração pela palavra será desprezada por muitos. O mundo não quer
à luz da palavra. Essa é a grande verdade. Chega a admiração, então, ainda que desprezada por muitos, mas essa admiração do quê? Da revelação do favor divino. E aí está a razão principal, talvez, da nossa admiração. Porque a palavra do Senhor, os testemunhos, nos falam do quê? Nos fala do favor divino. O verso 132 diz: volta-te para mim e tem misericórdia de mim. Deus volta-se para mim. Mas como é que pode Deus se voltar para mim da sua glória, santidade e justiça? Pode Deus se voltar para mim na minha finitude, no meu pecado, na minha falha, meus fracassos? Pode sim, porque Deus é capaz de misericórdia, diz a palavra. E nós conhecemos a expressão dessa misericórdia na história, aqui na palavra. A misericórdia inigualável, manifestada então em graça, movido pelo amor incomparável. Deus em Cristo se volta para nós, entra na história por nós e para nós, e vai à cruz, a maior expressão de misericórdia e graça. Deus se volta para nós. A palavra nos fala disso. Então, quanto mais pensamos nisso, mais vamos admirar a palavra, porque ela nos revela o favor divino. E se não houvesse a palavra que nos revelasse a misericórdia de Deus, mesmo que nós concatenássemos, imaginássemos a existência de um Deus e não tivéssemos nada que revelasse a ação misericordiosa de Deus, o que é a história bíblica que começa com Gênesis, atravessa os séculos, ali passando por Israel até chegar a Jesus Cristo? O que é isso? É a história da salvação, é a história do favor divino se movendo na história. Mas e se não tivéssemos isto? Não teríamos nenhum conhecimento de que Deus se volta para nós, e se volta porque Ele é capaz de misericórdia, de graça que conhecemos na cruz. Onde vamos encontrar isso? A não ser na palavra. Onde vamos encontrar isto? A não ser na palavra. Não encontramos em nenhum outro livro religioso. Somente nesta palavra. Que maravilha o salmista, deve maravilhar a mim e a você. Verso 135 reforça a ideia: faça o teu rosto resplandecer sobre o teu servo. Essa expressão, o teu rosto resplandecer, vem da bênção de Arão, lá em Números. Às vezes eu cito aqui no final dos cultos, e essa expressão aparece outras vezes então no Velho Testamento, nas Escrituras, está aqui neste verso 135. O que quer dizer o teu rosto resplandecer? É Deus se voltar com favor para nós. Deus olhar para nós e o seu rosto então brilhar sobre nós. A expressão hebraica significa isto: Deus se voltar para nós com o seu favor. Faz o teu rosto resplandecer. Então, chega a admiração dessa revelação do favor divino. Há algo aqui, meu irmão, especial. Lá no seu íntimo, nos caminhos da sua alma, há uma necessidade de saber que Deus é capaz de se voltar para você, apesar de quem você é. E essa necessidade é satisfeita somente nesta revelação do favor divino. Mas não é apenas esta revelação, mas esta tremenda revelação. É uma obra de amor inexplicável. Até pessoas, às vezes, que não creem nisto plenamente como cristãos, ficam admirados. Até o grande cientista Albert Einstein falou: eu fui criado como judeu, mas também fui ensinado no Novo Testamento, e quando eu leio os evangelhos, a luz, a iluminação do Nazareno salta dessas páginas para cima de mim.
Mesmo aqueles que não chegam à conversão são impactados. Por isso, há algo aqui único, algo aqui tremendo. Essa história de Deus vir ao nosso encontro, voltar-se para nós e voltar-se em amor e misericórdia. E aí é que a conta fecha. É aí que a conta fecha para a nossa alma, os nossos dramas, os nossos conflitos internos, nossos fracassos, nossa culpa, nossa imperfeição. Somente aí, e que Deus é capaz de voltar para nós, Ele se volta porque Ele é um Deus misericordioso, de amor imensurável. E quando pensamos nisso, isso deve nos levar a uma admiração tremenda. Chega a admiração da revelação, do favor divino, mas que então o chama à obediência. Este favor divino não irá deixá-lo entregue aos seus caminhos, entregue a si mesmo, porque aí é que está o seu problema. Você precisa de Deus que se volta para você, porque se você não se encontrar com Deus, você está nessa situação carente, essa situação que pede a volta de Deus para você em amor e misericórdia. E por isso Deus, então, quando se volta para você em misericórdia, Ele se volta para você vir andar com Ele, e obedecê-lo e servi-lo, e aí é que você vai encontrar então uma nova vida, um caminho novo. O verso 129 diz: os teus testemunhos são maravilhosos, por isso lhes obedeço. Esse maravilhar-se dos testemunhos leva ele à obediência. Falamos do foguete que sobe, e depois que ele sobe, as pessoas não são mais as mesmas no seu comportamento ali, pelo menos por um bom tempo. E quanto maior for o impacto, quanto mais maravilhoso for o encontro, então maior ainda é a consequência em nós. Aí está o salmista, diante desses testemunhos maravilhosos que então testemunhos que o chamam para a obediência. 134 completa a ideia, porque ele fala: resgata-me da opressão dos homens, para que eu obedeça. Todo esse maravilhar envolve obedecer. Olha o verso 136. Rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. A questão da obediência aparece vez após vez neste salmo, porque a questão da obediência é a resposta natural ao encontro com a maravilha de Deus e do Deus de graça e misericórdia em Jesus Cristo. Diante da cruz, nós ficamos constrangidos e perdemos toda a resistência. Nós não temos outra condição a não ser ali entregar as nossas vidas para andar com Deus e para servir em nossos caminhos. Nós ficamos desarmados diante do amor da cruz, a dimensão desse Deus que se volta para nós em misericórdia. Então, chega a admiração desprezada por muitos, pela maioria, a admiração da revelação, do favor divino que o chama à obediência, uma vida nova, uma vida com Deus, uma vida diferente dos que desprezam a maravilha, a admiração, a grandeza da palavra de Deus. Uma vida de obediência, então Deus construindo o seu caminho, Deus fazendo o melhor para você. Por isso chega a admiração que chama a obediência, conduzindo ao trilhar seguro. Sim, esta obediência não vem para oprimi-lo, não vem para castigá-lo. E as pessoas, por não admirar-se da palavra, por não abrir os olhos para a maravilha desta revelação do amor divino, eles têm uma ideia de que nós que abrimos os olhos pela graça de Deus e vemos a maravilha desse Deus tremendo e tremendo em graça e misericórdia, que nós estamos debaixo de uma opressão, que o nosso estilo de vida é um castigo, é uma tormenta. Como é diferente. Andar nessa obediência me conduz ao trilhar seguro. Quanto mais eu ouço a palavra de Deus, quanto mais a maravilha dela me impacta, me leva à obediência, menos eu tenho do que me arrepender. Menos eu tenho o que lamentar.
Verso 130, a explicação das tuas palavras ilumina. Ilumina. A palavra de Deus é luz que clareia o meu caminho. O que é esta ideia de iluminar? Isto é, nós sabemos por onde andamos, nós sabemos como andar, nós sabemos como viver, nós sabemos o que abraçar, o que não abraçar, nós sabemos o que recusar e o que aceitar, nós sabemos por onde ir, nós não estamos tateando por aí, nós não estamos seguindo as últimas modas, as últimas tendências da cultura e comportamento, para depois nos arrependermos e nos acharmos destroçados. Não, nós somos edificados, caminhamos em caminho seguro, isso que é o caminho iluminado. Essa é a questão, a figura da luz é isto, é este caminho seguro, esse caminho bem pautado, esse caminho que não é um andar às cegas, é saber o rumo, e sabendo o rumo, não entro em atalhos, não me perco em curvas, não entro em descaminhos. A minha vida vai de passo seguro, sem tropeços, não ando em trevas. A explicação das tuas palavras ilumina, e ele acrescenta, e dá discernimento, compreensão para separar as coisas até aos inexperientes. Preciso eu saber todas as coisas para saber qual é o caminho seguro? Não, eu preciso apenas ouvir a palavra de Deus. E aí até os inexperientes podem andar seguros. E é tremenda essa verdade. Eu tive a oportunidade de acompanhar pessoas que se converteram, pessoas de uma grande limitação cultural, educacional. Conheci um homem em particular que quando se converteu, com seus 30 e poucos anos, não sabia ler, então nem escrever. Quando ele se converte, ele tem uma sede de conhecer a palavra de Deus. E ele vai achar um jeito de ser alfabetizado, e acontece isso dentro da convivência da igreja. E ele é alfabetizado praticamente em cima da Bíblia. E o que me impressionava era a capacidade desse homem, creio que 3, 4 anos mais tarde, de, por exemplo, abrir um texto da Bíblia e expor e explicá-lo. E de ver este homem que veio de uma vida dura, uma vida realmente mundana, na sua juventude toda, agora constituindo uma vida edificante, e eu o conheci já também nos seus anos avançados, e a história dele na palavra, tremenda. O que este homem fez na sua simplicidade, no trabalho braçal, mas o que ele construiu como família, enquanto pessoa, enquanto testemunho, tremendo. A tua palavra, então, Senhor, tem esta capacidade de iluminar e dar discernimento até aos inexperientes. Mas não é só uma questão social, cultural, educacional. A nossa inexperiência é espiritual. Podemos ter grandes preparos culturais, educacionais, profissionais e espiritualmente sermos inexperientes. Na verdade, todos nós somos. Mas a palavra nos torna doutores no viver. Não importa de onde estamos vindo, da simplicidade cultural e educacional, dos picos do treinamento cultural e educacional. A verdade é que todos nós somos inexperientes, mas a palavra nos dá um discernimento que ninguém fora dela, da admiração dela, tem. Sabemos por onde andar, nosso caminho é iluminado, conduz ao trilhar seguro. O verso 136 fala sobre a mesma ideia. Dirige os meus passos, é o apelo dele a Deus. Dirige os meus passos. Como? Como que Deus dirige os meus passos? Dirige os meus passos conforme a tua palavra. E aí nós temos novamente esta tendência de vida cristã, religiosa, voltada ao sentir. E aqui ele diz que, na verdade, o viver cristão vem da palavra. Então, conhecer a palavra.
E aí ele conclui no verso 133, não permitas que nenhum pecado me domine. A palavra de Deus me dirigindo, eu não sou uma presa para o mal. Eu sei o que é o mal e o que é o bem. Eu sei o que é pecado e o que é a vontade de Deus. A palavra de Deus estando em mim, a minha admiração por ela, que envolve então este conhecer, este obedecer, porque eu não vou obedecer se eu não conheço. Então estudá-la, conhecê-la para obedecê-la, isso produz em mim um caminho vitorioso sobre o mal, sobre aquilo que é contrário à vontade de Deus. O caminho seguro. A palavra de Deus vem trazer um caminho seguro. Jovens que conhecem a palavra de Deus na juventude, passam a admirá-la. Conhecem o favor divino, que então os constrange, os conduz à obediência, ao trilhar seguro. São jovens que vão construir anos e anos de vida, edificantes, e não da destruição. Que oportunidade maravilhosa passar a admirar a palavra na juventude. Mas a graça de Deus é para todos nós e nos apanha em qualquer momento da história e começa uma nova história com Deus. Em qualquer momento da vida que eu chego a essa admiração, a mesma bênção é para mim a partir dali. Então, chegue à admiração. Você admira a palavra de Deus? Não seria uma tragédia lamentável se você que tem essa capacidade de admirar-se, maravilhar-se, e então você é alguém que se maravilha, admira com tantas coisas, mas não se maravilha, não admira a palavra de Deus. A admirar e maravilhar-se neste nível, ver ali o favor divino, tremendo, inexplicável até, por você, para você, ao ponto de levá-lo à obediência e lhe dar um trilhar seguro. Você tem esse maravilhar-se. Então, que não aconteça esse estado lamentável, até trágico, de você se maravilhar com tanta coisa aí no mundo, e o mundo é de sensação, e quer que você fique se maravilhando, e cada dia parece que é uma droga mais forte, impacto visual mais forte, e no meio de tudo isso, você não ter a melhor e a mais sublime das admirações, que é a admiração pela palavra, porque é a palavra desse Deus, que nos fala desse Deus, do grande favor divino transformador. Que você possa se admirar pela palavra e a sua vida trilhar sempre o caminho seguro para a bênção do seu caminho. Os teus testemunhos são maravilhosos. Por isso eu lhes obedeço. Oremos, vamos à presença do Senhor.